Oi, meu nome é Lúcia, eu sou a mãe da Bruna e a mãe do Pedro Henrique. Hoje eu vim para falar um pouco sobre o Pedro Henrique. O Pedro Henrique nasceu especial, ele nasceu com síndrome de Down. E durante a minha gestação eu não fiquei sabendo de nada. Nunca foi detectado nenhuma síndrome. Então eu tive uma gestação relativamente tranquila, né? E quando eu tava de 36 para 37 semanas, eu tive uma consulta de rotina. E lá precisou fazer uma ultrassom. Na ultrassom viu que ele estava em sofrimento. Então já fui levada para o centro cirúrgico, já fizeram uma cesárea de emergência e o Pedro já nasceu naquele dia mesmo. Foi tudo muito corrido, não consegui nem avisar meu marido. Enfim, fomos para a sala de recuperação. Até então eu não tinha detectado, não tinha visto nada de características de Down, né? Nem me passava pela cabeça nada disso. E aí, na recuperação, o Pedro começou a apresentar um desconforto respiratório. Foi levado para uma outra unidade no hospital. E lá ele não voltou pro quarto comigo, né? E eu passei o dia inteiro esperando ele, ninguém sabia me falar nada, só falava que ele estava em desconforto respiratório, que ele precisava de oxigênio, mas não vinha um pediatra me falar o que estava acontecendo. Só veio o pediatra me falar à noite. Ela entrou no meu quarto e falou: mãe, eu preciso falar com você. E eu falei pra ela: pode falar. Aí ela falou assim: a gente está suspeitando que seu filho é síndrome de Down. E aquilo pra mim foi uma notícia que eu não esperava, né? Eu fiquei super abalada com a notícia. E eu só lembro de eu ter perguntado pra ela quanto de certeza que ela tinha. E ela falou que ela tinha 90% de certeza. E aquilo eu já liguei pro meu marido, já comecei a chorar, e eu já queria ir embora daquele lugar, eu não queria mais ser a mãe do Pedro. E eu comecei a me perguntar por que Deus estava fazendo aquilo comigo, que eu não ia dar conta de cuidar de um filho especial. No outro dia, fomos transferidos para uma outra unidade, para outro hospital, porque nesse hospital não tinha UTI NEO e o Pedro precisava de uma UTI NEO naquele primeiro momento e precisava colher também o cariótipo, que é o exame da genética, né, para saber da síndrome. Fomos transferidos, o Pedro ficou internado 20 dias na UTI e até então não tinha saído o resultado ainda do cariótipo dele. Ele foi transferido para outra unidade no mesmo hospital, que chama UCIM. 2 dias depois saiu o resultado do cariótipo, a pediatra veio conversar comigo. E ela falou pra mim: mãe, deu positivo o resultado do cariótipo do Pedro. E aí, tudo aquilo que eu tava me agarrando aquele tempo todo ali, de repente foi tudo por água abaixo, né, na minha cabeça. E eu comecei a ficar super mal, né, eu só chorava e não conseguia acreditar que eu tinha um filho especial e como que eu ia fazer para trabalhar, como que eu não ia ter paciência com o Pedro, né? Enfim, 6 dias depois o Pedro teve alta hospitalar e trouxemos o Pedro para casa. E eu ainda continuava com aquele sentimento: por que Deus estava me castigando daquela forma, né? Me dando um filho especial, que eu não ia dar conta, né? Eu só pensava isso. Não me senti também muito acolhida durante esse tempo pelos profissionais, né? Pelos médicos, os pediatras. Eu não senti assim, sabe? Eles só
conseguia falar coisas assim pra mim, ai, seu filho vai demorar para andar, seu filho vai demorar para falar, seu filho pode ter cardiopatia, seu filho, entendeu? Eu não conseguia ver nada de bom. Eles não conseguiam me falar que meu filho ia ser uma pessoa normal, né? Uma criança como qualquer uma outra criança. E em casa eu pensei, né, agora sou eu e ele. E aí o tempo foi passando e o desenvolvimento do Pedro, eu já comecei, logo que eu saí desse hospital com ele, eu já comecei a ir na fisioterapia, né, na fono, que é muito importante para o desenvolvimento do Pedro, né? E eu já comecei a estimular ele em casa também bastante, eu, meu marido, a minha filha. E eu vejo hoje que o desenvolvimento do Pedro é muito bom, né? Porque com 1 ano e 6 meses ele começou a andar e ele tá andando super bem hoje. Ele não fala ainda, né? Mas o que eu posso estimular, eu tô sempre estimulando, né? E o que eu puder fazer, eu vou fazer. Ele sempre foi uma criança muito amada por todos nós. E hoje o meu maior medo é do futuro do Pedro. Porque eu quero criar o Pedro conseguindo fazer suas coisas. Eu quero que ele trabalhe, eu quero que ele seja independente. Para que quando eu não estiver mais aqui, ele conseguisse virar sozinho. Porque hoje esse é o meu maior medo e o meu maior objetivo. Então todos nós temos nossas dificuldades. E eu vejo que o Pedro, ele tem o tempo dele como qualquer uma outra pessoa, como qualquer um outro ser humano, como qualquer uma outra criança. E eu tô aqui para apoiar ele no que ele precisar, dar muito amor, muito carinho, que ele vai ser uma criança muito educada e que eu vou estar sempre aqui pro que ele precisar, né? Não só eu, mas o meu marido, a minha filha, todos nós, para sempre estimulando e tentando passar tudo de bom para ele, para que ele cresça e que ele consiga se desenvolver bem. É isso então, que meu vídeo sirva para acolher outras mães que venham a ter a mesma notícia que eu tive, e que ter um filho especial não é o fim do mundo. E eu vejo hoje que Deus me deu um filho especial porque Ele sabia que eu iria dar conta, né? Então eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Eu vou gravar mais vídeos do Pedro e vou postar para vocês verem o desenvolvimento e como que ele tá hoje.